Victor Soma fez uma colocação muito interessante no nosso grupo de estudos Quartas com Jung. Ele perguntou por que os analistas não têm uma prática mais habitual de instruir o paciente sobre a sua tipologia, ou seja, o seu típico, a sua típica atitude frente ao mundo, introversão ou extroversão, atentando para a função de relacionamento da pessoa com o mundo através daquele quaternio desenvolvido por Carl Jung. Pensamento, sentimento, sensação, intuição. O Soma, pelo que eu entendi, entendeu que isso teria uma função terapêutica extraordinária. Eu concordo. E me lembrei muito de Adler, que foi o primeiro dissidente da escola freudiana e que Jung usou o caso clínico do rompimento Freud e Jung para desenvolver exatamente essa experiência tipológica. E ele chegou a uma conclusão notável. Primeiro, considerou que ele não tinha condições de fazer a própria autoanálise dele, a análise do relacionamento dele com Freud e o rompimento, né? Porque ele estaria altamente complexado, né? Ou seja, mexido com aquilo tudo, emocionalmente envolvido. Então é impossível manter a objetividade nesse contexto, né? Então ele falou assim, bom, eu vou pegar um outro caso que é anterior ao dele, Adler foi o primeiro a romper, e vou tentar estudar esse caso para tentar compreender por que dois homens se separaram, um acusando o outro de erro epistemológico, não? Erro clínico também. E aí ele descobriu que a questão não era tanto as descrições que cada um fazia da neurose, porque a neurose era a mesma. O mesmo indivíduo, consultando Freud e consultando Adler, né, teria versões diferentes da sua própria neurose. Isso parece óbvio para a gente hoje, mas não era nada óbvio, não? E talvez não seja tão óbvio assim ainda hoje, né? Nós tínhamos a pretensão arrogante de acreditar que descrevíamos a realidade tal como a realidade é, né? E aquela descrição que fazíamos da realidade psíquica era a única possível, não existia outra. É engraçado que homens tão inteligentes como Freud e Jung, né? É engraçado que homens tão inteligentes como Freud e Jung, porque Jung também caiu nessa várias vezes, tenham se deixado amarrar, né, nessas concepções fixas, né, da realidade, como se a realidade fosse fixa e tivesse uma única versão, a da própria pessoa. É muito engraçado isso, eu acho isso muito engraçado. E acho engraçado como pessoas tão inteligentes pudessem não perceber que havia um equívoco, né, nesse olhar. E Jung teve esse espírito, é verdade, ele teve esse espírito. Ele caiu várias vezes nessa armadilha, mas ele andou mais adiante, né, nos trouxe isso, de que diversos observadores, contemplando o mesmo fenômeno, descrevem diversas percepções do mesmo fenômeno, porque cada um enxerga o que pode enxergar, o que suporta enxergar, o que tem dentro de si, que ajuda o indivíduo a ler aquela realidade. Seus complexos estão lá misturados, seus desejos também, seus anseios também, suas vaidades também, tudo que é constituído o ser humano, é do jeitinho que a gente é, né? Tudo isso aí é a gente, é a cara da gente.
mais que ficar horrorizado com isso, não, porque Papai do Céu quis que fosse assim e é assim mesmo. Então, eu achei importante responder para o Victor Soma, porque eu faria isso. Eu conversaria claramente, né? Propondo uma reflexão sobre uma questão tão importante da tipologia e como isso pode gerar um gigantesco problema, não só no relacionamento interpessoal, homem-mulher, indivíduo-mundo, né? Como também dentro do próprio setting de trabalho, né? Aí o Coati entra fazendo essas avaliações para ver se pode locar o indivíduo, né, ali, onde o indivíduo se sinta mais à vontade, mais familiarizado com o seu mundo de atitudes e de funções de relacionamento com este mesmo mundo. Então, Adler faria isso, Soma. Adler acreditava piamente de que se ele chegasse para o paciente e dissesse para o paciente o que estava acontecendo, aí no que concerne a neurose, e a etiologia da neurose para Adler é poder, né? Se o terapeuta fosse capaz de contar a história, assim, ó, acontece isso aqui, entendeu? Você tem aí um complexo de inferioridade, você não aceita esse complexo de inferioridade, você encapou num papel de presente autoritário esse complexo de inferioridade, então você quer controlar todo mundo, mandar em todo mundo, mas você não pode fazer isso gritando. Aí você fica doente. Porque você fica doente, todo mundo fica preocupado com você, a casa começa a girar em torno de você. Ah, como é que eu vou viajar, deixar a mamãe? Ah, como é que eu vou viajar, deixar papai? Ah, como é que eu vou viajar, vou deixar meu filho em casa sozinho? O menino tem quase 30 anos, não pode ficar em casa nem por quê? Não, porque ele passa mal, né? Então, relações de ódio, apego, adesividade, né? Manipulações ficam presentes nesses contextos, né? Então, Adler acreditava que, contando isso para o paciente, fazendo ele enxergar o roteiro interno da vida dele, o que ele anda fazendo com todo mundo e com ele mesmo, por causa de um medinho, né? É um medinho, por que eu digo que é um medinho, né? Porque esse medo fica gigante porque ele não é enfrentado, mas ele é um medinho. Aquela história de Ovídio, né? E de Narciso, né? Se tu pudesse te levantar daí, parar de olhar a porra da tua imagem refletida no espelho da água, tu resolveria teu problema. Imagina essa cena, aí Narciso olha para Ovídio e diz assim, quer dizer que o problema é só eu me levantar e ir embora? Eu não preciso falar de papai, de mamãe, de vovó, de vovô, porque que Deus criou o mundo? Não precisa falar nada disso, Narciso, é só levantar a porra, entendeu? Desse teu corpo jogado na relva aí, mirando o teu próprio espelho, né? Tua fisionomia, tua bela fisionomia, e ir embora que está resolvido o problema. Assim, pô, é simples assim? É simples assim, meu filho. Mas eu estou angustiado, isso aqui para mim está me matando e tudo. Sim, mas a resolução é simples. E isso está te matando, isso está te angustiando, porque tu não consegues tomar uma simples atitude de te levantar e ir embora. É só por isso. Mas e se eu me levantar e for embora, eu não vou ter que enfrentar aquele dragão de 300 metros de altura, 400 de largura? Não tem dragão nenhum de 300 metros. O dragão tem 5 centímetros por meio de largura. O teu medo faz ele ter essa estatura. É o teu medo que faz isso. Então, eu achei essas questões interessantes. Peço permissão ao Victor Soma para fazer esse comentário usando o comentário dele. Eu vejo muitos comentários interessantes ali. O do Dr. Carlos André também sempre me chama muito a atenção. E tenho a pretensão de fazer esses comentários, porque eu acho que enriquece o grupo de estudo e também nos entrosa mais, né, num projeto comum. Eu acho isso bacana. E é isso. Tomara que esse comentário traga novos questionamentos, né, novas buscas, né, e com esses questionamentos e buscas, né, a gente vai se libertando internamente, né, das nossas neuroses, né, das neuroses do ser humano, né.
Porque a neurose não é só uma coisa que nos incomoda, né? É um convite também ao autoconhecimento.